eu sinto tipo de três dores. A dor de perder o apresentador que alegrava todo mundo, a dor de perder um amigo que conversava comigo. Boa noite a todos vocês. Eu comecei lá no Cidade Contra Cidade, lá muitos anos atrás. Eu fazia parte da equipe do Rio de Janeiro e o Silvio Santos se encantou comigo e me convidou para fazer parte do júri. Naquela época tinha até o Zé Fernandes, Aracide Almeida. Aí depois ele me chamou para ficar definitivamente no júri. Eu comecei no Povo na TV, lá na TVS. Só que hoje eu nunca imaginei que um dia eu ia ter que viver isso aqui, porque eu convivi com o Silvio Santos assim, durante os 10 anos, 12 anos da minha vida, todos os sábados e domingos. Então eu via mais o Silvio Santos do que a minha própria família. Então hoje, quando aconteceu tudo isso, a gente fica vendo essas matérias e fica... E o Silvio Santos, para todo mundo, ele é esse ícone da televisão, mas quem conviveu com ele no sábado e domingo, a gente no camarim, ele fazendo filezinho pra gente e conversando sobre todas as coisas da vida com a gente. Então hoje eu sinto tipo de três dores. A dor de perder o apresentador que alegrava todo mundo, a dor de perder um amigo que conversava comigo no camarim, no dia que eu fui visitá-lo no hospital, quando ele... Eu não me lembro se ele teve um princípio de um infarto, muitos anos atrás. Eu sei que ele estava internado no hospital e eu fui visitá-lo. Aí pegou na minha mão e falou: eu vou te dar um programa infantil. Você agrada muito as crianças, você vai ter um programa infantil. Eu falei: pô, senhor, não se preocupa com isso agora. Ele falou assim: não, quando eu sair daqui eu vou te dar um programa infantil. Aí quando ele saiu, que ele voltou a gravar, ele falou assim: vou te dar um programa infantil. Ele criou o nome do programa. Aí ele falava: olha, eu nunca mais esqueci isso. Ele falou assim: tudo que você prometer na televisão, você tem que cumprir. Aquela sua brincadeira das portas que você faz, porta dos desesperados. Se você prometer que vai dar bicicleta, você dá a bicicleta. Se não tiver bicicleta, você compra a bicicleta com o seu dinheiro. Nunca prometa uma coisa que você não vai dar. Ele falava para mim, aí ficava preocupado: como é que está o seu circo, como é que está o seu show? Então, existem três tipos de dores. A dor do público, que a gente não vai mais ver o Silvio Santos. A minha dor de perder aquela pessoa que eu conheci. O Silvio Santos, para quem não conviveu com ele, vocês não imaginam quem era o Silvio Santos. O Silvio Santos era uma pessoa super generosa, de um coração. Ele era uma pessoa super justa. Ele queria sempre tudo muito justo. Um funcionário dele tinha que receber no dia. Ele não admitia que recebesse atrasado. Ele não admitia que alguém puxasse o seu tapete. Então ele era um cara muito justo, muito honesto. Então, para quem conheceu esse Silvio Santos, é uma dor muito grande. Porque não é só o apresentador que eu estou perdendo. Aquela pessoa que eu conheci, que, graças a Deus, Deus me botou no caminho dele para que eu pudesse ter uma carreira. E a outra dor é a dor que eu sinto, que a família dele deve estar sentindo. Porque eu vi essas meninas, eu vi todas elas crescerem, elas eram pequenininhas, elas participavam do meu programa: a Patrícia, a Rebeca, a Renata, a Daniela, a Silvia, a Cíntia, a Iris. Eu me lembro quando a mãe do Silvio Santos faleceu, que eu estava lá no cemitério do Caju, e eu conversando com a Iris, e a gente conversando, né, a dor de tudo aquilo. Então, essas coisas que eu vivi, que eu sinto, porque são três tipos de dores. Não vê mais o Silvio Santos na televisão, a gente vai ficar vendo aí, porque vai passar a vida inteira essa imagem. Cada vez que eu vejo ele, quantas coisas, nada era ensaiado no Show de Calor, nada. Não tinha ensaio. Ele falava: Serginho, trouxe coisas boas hoje. Falei: tá preparado? Estou preparado. Eu não tinha levado nada, mas ele falava: tá preparado? Na hora eu inventava tudo, ele inventava tudo. Um dia eu quis combinar uma piada com ele. Falei: Silvio, eu vou falar isso. Aí você fala isso. Ele falou: não faz o seu trabalho que eu faço o meu. Ele era assim. Então eu ficava
vendo a forma como ele apresentava o programa, a forma como ele tratava as pessoas. Ele era um cara que adorava o auditório. O Silvio Santos é um cara de verdade. Para quem não conhece o Silvio Santos na pessoa dele, não sabe as qualidades do Silvio Santos. O Silvio Santos era um cara de verdade. Não era um cara de mentira. Ele gostava do auditório, ele chegava antes e ficava contando piada para o auditório. Ele amava o auditório. Quando acabava o programa, ele perguntava: o que vocês gostaram? Vocês gostaram desse quadro? Não, então esse não vai no ar. Gostaram desse? Esse vai no ar. Ele, quando um dia ele reuniu a gente no camarim e falou: eu quero a opinião sincera de vocês. Vocês acham que eu devo me candidatar à presidência da República? Aí o Wagner Monte falou, a Sônia Lima falou, o Décio, o Pedro de Lara. E eu disse a ele: ó, Silvio, na minha opinião, eu acho que você não deve se candidatar. Você é uma pessoa que é amada para o Brasil todo, porque nós que trabalhamos com o Silvio Santos, eu sabia o peso que eu carregava na rua. Tem gente que acha que o Silvio Santos nem existe. Falava: caramba, o Silvio Santos é um extraterrestre, ele não existe. O sonho das pessoas era ir no programa do Silvio Santos, conhecer o Silvio Santos. Quantas pessoas, hoje o meu telefone não parou, eu não atendi ninguém. 200 milhões de mensagens, gente que eu nem conheço, chorando, falando. Então eu vivi, tudo isso aí eu vivi. Então, é verdade. Hoje a minha dor é triplicada, porque entendeu? Você, César, que trabalhou no SBT, você sabe disso. As pessoas, pelo amor de Deus, eu quero conhecer o Silvio Santos. Pelo amor de Deus, é o meu sonho. Exatamente. Então, várias situações que eu vivi com o Silvio Santos, e todos sabem de mim que eu estava com ele. A parada do SBT, essa parada é inesquecível. Ele tinha vontade de fazer uma parada tipo a Disney. Então, Exato. um dia ele fez uma parada em São Paulo, que ele parou em São Paulo. Todos os programas, eu estava lá com o meu programa Hora do Capeta, eu com o meu elenco todo, e a gente desfilando. Então são coisas que eu vivi, que quem viveu, viveu, quem não viveu não vai viver isso aí. Essas meninas que hoje estão comandando muito bem o SBT, a Daniela Beruti, a Renata, a Patrícia Bravanel, brilhante no programa, a Rebeca, a Cíntia, a Sofia, eu vi tudo pequenininha no meu programa. E hoje elas estão aí. Então eu sinto a dor que elas estão sentindo de perder o papai delas. Não é perder o Silvio Santos, é perder o papai delas. Exato. Que é o senhor Bravanel, que é o papai dela. Então eu sinto essa dor. Eu falo: caramba, como é que eles devem estar resistindo a isso? Entendeu? Porque é uma coisa... Porque ele era uma pessoa muito honesta, muito boa. Uma pessoa que... Uma vez eu fiz um programa com ele, aquele Máquina da Verdade. Aí eu estava indo bem na Máquina da Verdade, estava ganhando um bom dinheiro. Aí no final a máquina disse lá que eu estava mentindo, sei lá, pai. E aí eu desci para 5 mil reais, sei lá. Ele me chamou no camarim e falou assim: Serginho, você deu um show. Você foi um showman no programa. Quanto que o Serginho ganhou? Aí o cara falou: 5 mil reais. Não. Dá 35 mil reais para ele. Pode dar os 35 mil. Mas não fala para ninguém, Serginho, porque senão vai ficar uma fila aqui de pessoas me pedindo. Então ele era assim. Eu falei: não você me dá isso, não, eu quero te dar, você merece. Ele era um cara muito justo, muito honesto, muito transparente. Então eu que vivi com ele, eu, Décio Pitinini, a Sônia Lima, o nosso querido Wagner Montes, a Flor, essa turma que era sábado e domingo. Então ele falava comigo de coisas assim: Serginho, como é que você faz no teu show? Como é que você está investindo o que você está ganhando? Aí ele falava: Serginho, tudo que você ganhar, você guarda 30%. Guarda 30%, Serginho. Se você for investir em alguma coisa, você tem quanto? Você tem 100, então você pega 50, você investe os 50 e guarda os outros 50, porque se der errado, você tem os outros 50. Ele ficava preocupado com a minha vida. Então hoje, do fundo do meu coração, eu peço até desculpa de eu estar assim muito... Porque eu vou fazer um show agora, daqui a pouco tem um show aqui no Rio de Janeiro, aqui no Shopping da Gávea. Eu não sei nem como é que eu vou fazer esse show, mas a moça disse: não, você tem que fazer o show e tal. Eu falei: também eu vou fazer o show. Agora, hoje é um dia... Porque eu imaginava que isso ia acontecer. Ele estava doente, eu imaginava. Agora, a gente não imagina que vai acontecer. A gente não imagina. Então, hoje é um dia... Então, eu fico me lembrando... Olha, quando ele foi contratar o Jô Soares, eu vou contar uma história para você, César. Eu estava na casa dele, lá na Leiria, e foi uma tarde maravilhosa, onde eu fiquei contando as minhas histórias, o que ele ria.
Eu contei as histórias do meu padrasto, do general, ele ria. Eu contei várias histórias. Ele falou assim, ó, Serginho, foi a tarde mais engraçada que eu vivi na minha vida. Porque eu estava lá para falar do meu programa e tal. Enfim, eu fiquei a tarde toda contando história. Aí ele falou, olha só o que ele falou para ele, Serginho, agora você vai sair pelaquela porta, porque na outra porta vai entrar uma pessoa, se eu conseguir contratá-lo, vai ser uma contratação maravilhosa para o SBT, mas eu não posso te contar, porque é segredo, eu não posso te contar. Aí eu falei, tá bom, Silvio, estou indo embora, tá. Saí pela porta. Quando eu saí pelaquela porta lá, tinha um táxi parado. Aí eu falei pro motorista, vem cá, quem que você trouxe aí? Aí ele falou assim, não, eu trouxe o Jô Soares. Eu falei, então, ó, quanto tá a corrida aí? Aí ele falou lá, R$50. Eu falei assim, ó, então tá aqui, ó, eu vou pagar para você e você fala pro Jô quando ele voltar que quem pagou fui eu. Aí, eu descobri que era o Jô Soares que estava sendo contratado pelo Silvio Santos. Então, falei, paguei o táxi e eu descobri. Então, eu vivi essas coisas todas, na casa dele, na Leiria. Ele Serginho, ligava na minha casa, o Silvio Santos, cara. Serginho, muito obrigado, minha viu? Mãe, cara. Muito Então, obrigado pelo seu tempo. A gente também não quer atrasar você. A gente sabe que você tem um compromisso com o seu público que já está no teatro. O teatro está sempre lotado esperando o teu show. Muito obrigado pelo seu depoimento, pelas suas palavras, pela sua emoção e por contar um pouquinho mais dessa história que nós estamos prestando aqui uma homenagem mais do que justa e merecida ao Silvio Santos.